Então, tá, vamos lá, pessoal. Então, continuando a nossa aula de circuitos elétricos, né? Então, na última aula nós vimos estávamos estudando, então, ainda o método das malhas, tá? Nós vimos, então, método das malhas com supermalhas, né? Quando nós tínhamos uma fonte de corrente entre duas malhas. E nós vimos também fontes controladas, tá? Então, fontes controladas, elas podem aparecer em qualquer circuito, tá? Qualquer circuito pode ter fonte controlada, a partir de agora, tá? Então, aqui nós vamos ver métodos nós agora, e conforme a gente vai estudando, nós vamos colocar alguns exercícios sobre fontes controladas também, tá? Inclusive, agora, na sequência ali, depois a gente vai ver um também, tá? Beleza? Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos o método das malhas, tá? Que ele é um método. O método das malhas ele é um método simples, de certa forma, tá? Só que ele tem algumas limitações, né? A principal limitação é que o circuito ele tem que ser planar, né? Que nem a gente viu nas últimas aulas. E com isso ele não funciona para todos os casos, né? Não é um método tão geral que nem o método que nós vamos ver agora, tá? Que é o método dos nós, tá? Ou também chamado de análise nodal, tá? Análise nodal. Esse método é um método mais geral, tá? Mais geral, para analisar circuitos, o qual é utilizado para encontrar as tensões nos nós, tá? Então, por isso a gente tem que saber o que são nós, tá? Ele é um método mais amplo, tá? Que o método das malhas, funcionando em circuitos planares e não planares sem restrição, tá? Então, alguns softwares que resolvem circuitos elétricos... Conectar essa TV na tomada da internet. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado, por favor. Pessoal. Pô, ainda bem que não falou besteira, né, cara? Ainda bem que não falou besteira, exatamente. É o Lucas. Eu tô numa aula, tô uma droga de uma aula aqui com os caras chatos, não sei o quê. Aí, desativar o som, tá? Eu mesmo vou mutar ele aqui. Tá, pronto. Agora ele não fala mais nada. Então, vamos lá, pessoal. Então, esse método, pessoal, é um método mais amplo, tá? Que pode funcionar em circuitos planares e não planares, tá? Então, vamos lá. Quais são os passos para a gente aplicar o método dos nós? Então, eles são vários passos da mesma forma que nós vimos para as malhas, tá? Então, esses passos vão ser basicamente sempre os mesmos, tá? Então, o primeiro passo, pessoal, é selecionar um nó de referência, tá? Que geralmente nós vamos utilizar como sendo o terra, tá? Esse nó de referência vai ser o nosso 0 volt, tá? Geralmente a gente escolhe o terra, se ele já não aparecer no circuito, né? Como um ponto mais na parte de baixo do circuito, tá? Mas pode ser qualquer ponto a princípio, tá? Mas geralmente, se ele não for dado, vocês precisam escolher um ponto que seja o terra do circuito, tá? Depois, vocês vão identificar os nós, tá? E cada nó, pessoal, vai ter uma tensão, tá? E esse nó, essa tensão, vai ser o que vocês vão precisar descobrir, tá? O nosso objetivo é descobrir a tensão nos nós, tá? Ao contrário do que era antes, que nós encontrávamos as correntes das malhas. Aqui não, aqui são as tensões dos nós, por isso que o nome é método dos nós, tá? As tensões dos nós são referenciadas ou medidas em relação ao nó de referência, que é o terra, tá? Depois a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das correntes em cada nó, tá? E depois vai usar a lei de Ohm para expressar, então, as correntes dos ramos, né, em função das tensões dos nós, tá? E depois a gente vai resolver as N equações, tá, simultaneamente, que vai gerar um sistema de equações. Então, por exemplo, nesse circuitinho aqui, ó, nós temos aqui esse nó aqui embaixo, esse nó aqui e este nó aqui, tá? Então, são três ou mais fios chegando num determinado ponto, esse aqui são os nós, tá? Aqui embaixo, pessoal, é o nó que eu escolhi como nó de referência, ele já possui um símbolo de terra aqui, ó, tá? Então, por definição, ele vai ser o nosso 0 volt, que é o nosso nó de referência, tá? Então, sobraram, né, 2 nós. Esses 2 nós, então, cada um deles vai ter uma tensão. Então, nesse aqui seria o nó 1, ok? E o nó 2, tá? O nó 1 possui a tensão V1 e o nó 2 a tensão V2, tá? Então, nosso objetivo, pessoal, é encontrar essas duas tensões de nós, tá? Tensões dos nós. Quando se a gente estivesse fazendo por malha, a gente teria, então, três malhas aqui, né? Claro que 2 delas já estariam resolvidas aqui, né? Essa aqui já tem uma fonte de corrente, estaria pronto.
essa aqui já teria uma fonte recorrente, então já estaria pronto, faltaria apenas resolver esta malha aqui. Tá? Então, daria basicamente um sistema de uma linha, né? Porque as outras duas correntes já estariam prontas. Tá? Agora, na tensão V1 e V2, aqui seria um sistema 2x2. Tá? São duas incógnitas aí para a gente resolver. Tá? Não vão dar duas equações também. Geralmente, pessoal, ele tende a reduzir um pouco o circuito. Geralmente fica com uma equação a menos, mas não é sempre. Tá? Não é sempre. Ok? Então, antes da gente começar a falar sobre nós, tem que ver vou comentar com vocês um conceito bem importante, que nós vamos usar muito, tá? Que é o seguinte. Quando a gente está falando em nós, pessoal, tá? Então, aqui nesse ponto aqui, ele não necessariamente é um nó, é só um ponto do circuito, né? Porque só tem 2 fios chegando aqui. Mas, sendo ele um ponto do circuito, nós podemos calcular a tensão desse ponto aqui em relação ao terra, tá? Então, aqui eu montei um circuito com duas fontes, tem uma fonte aqui e uma fonte aqui, e eu não falei o valor das fontes, tá? Mas eu falei os resistores, e eu disse que nesse ponto do circuito tem 90 volts, que seria a tensão V2, aqui tem a tensão V1, a V2 é 90, a V3, que é esse ponto aqui, tem 66 volts. A tensão V4 eu não sei, e a tensão V5 eu não sei, tá? Então, para que serve esse exemplo? Ele serve para explicar o seguinte, ó. Quando eu tenho a tensão entre dois pontos do circuito, pessoal, aqui, ó, nesse ponto é 90 volts, e aqui é 66 volts, tá? Logo, essa tensão V2 tem um valor maior, correto? E a gente sabe que num resistor a corrente flui do potencial maior para o menor. Então, nesse caso aqui, nós temos 90 aqui e 66 aqui. Então, o V2 aqui é maior. Logo, a corrente vai fluir nesse sentido aqui. Tá? Então, a corrente vai fluir sempre do potencial maior para o menor. Provavelmente, a tensão V4 aqui, ó, obviamente, vai ter que ter uma tensão menor do que 66. E o V5 vai ter que ser menor do que o V4. E o V1 tem que ser maior que o V2. Tá? Porque a tensão está fluindo num sentido e a tensão vai caindo em relação ao terra. Tá? Depois a gente pode até calcular o valor dessa tensão. Ok? Então tem que sempre lembrar isso aí, é o mais importante. A corrente sempre flui do potencial maior, nesse caso eu chamei de V+, aqui, ó, para o terminal V-, que é o de menor potencial. Tá? Então, como é que eu calculo o valor da corrente? O valor da corrente é encontrado pela primeira lei e é a razão da diferença entre as tensões no resistor e a resistência. Então, a gente aprendeu lá que a tensão no resistor é a lei de Ohm, né? V igual a R vezes I. Ok? Só que, na verdade, não é a tensão, quando eu falo aqui, já é a diferença, né? Porque é a diferença de potencial. Então, aqui eu só expressei diferença de potencial na forma de uma diferença mesmo, né? É a tensão maior menos a menor, né? Então, aqui, na verdade, seria um delta, né? Uma variação de tensão que eu tenho entre um terminal e outro é igual a resistência vezes a corrente, tá? Ok? Então, nesse caso aqui, a corrente IR2, né? Que é a corrente no resistor 2, ela é a diferença de tensão em cima dele dividido pela resistência, tá? Qual que é a diferença de tensão aqui, ó? 90 menos 66. Tá? 90 menos 66 dividido por 12, que é a resistência. Tá? Então, aqui vai ser o V2, né, que é a tensão de maior potencial, menos a de menor potencial, que é o V3. Tá? Então, substituindo ali 90 menos 66, vai dar 24, dividido por 12 vai dar 2 amperes. Tá? Então, a corrente do resistor 2 é 2 amperes. Beleza? Tranquilo? Então, se eu sei a corrente nesse circuito aqui, pessoal, ele é um circuito série, na verdade. Todos os resistores estão em série, né? Porque a corrente aqui ela vai circular nesse sentido aqui. Ok? Nesse sentido aqui. Por quê? Porque eu sei que o positivo está do lado esquerdo. Então, se a corrente está da esquerda para a direita em cima, nos outros resistores ela também vai estar. Tá? Então, a corrente que passa num resistor vai passar nos outros. Ok? Então, eu sei qual que é a tensão em cada um dos resistores também. Eu posso, depois de calcular a corrente em um deles, eu sei a corrente em todos. Então, por exemplo, qual que vai ser a tensão aqui nesse potencial, nesse ponto aqui V1?
tá? Eu posso calcular, porque eu sei que aqui, ó, em cima desse resistor, eu posso calcular a tensão nele, que é a tensão VR1, que ela é quanto? R1 vezes a corrente, tá? Quanto que é a resistência? É 5 vezes 2. Então, tem 10 volts aqui, tá? Então, aqui tem 10 volts. E eu sei que nesse ponto, em relação ao terra, tem 90, tá? Esse ponto em relação ao terra tem 90. E esse ponto em relação ao V1 tem 10, tá? Então, se a gente fosse fazer um caminho da... Eu vou voltar aqui só para limpar um pouquinho essa slide. Se eu fizer... pode ser aqui mesmo. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui nós temos o V1, tá? Eu sei que entre esse ponto aqui, ó, e o V2, tá? Nesse V2, pessoal, nós temos 90 volts, tá? E nesse ponto, e a diferença de tensão entre esses dois elementos aqui é 10 volts, tá? Então, como é que eu faço para descobrir a tensão do V1? Então, é o seguinte, ó, é como se eu tivesse aqui um voltímetro medindo essa tensão em relação ao terra, tá? Que é o terra, essa parte de baixo. E esse voltímetro, pessoal, mede 90, tá? 90 volts, que é a tensão do V2. E eu quero descobrir qual que é a tensão medida aqui, ó, em relação ao terra. Tá? Quando vocês não sabem uma tensão, pessoal, imaginem que tem um voltímetro ali, tá? E esse voltímetro está medindo a tensão V1, tá? Então, ele vai marcar o valor da tensão nesse nó. Então, a gente pode fazer como se fosse uma malha aqui dentro. Não é que é uma malha, né? É somar as tensões dentro da malha. Né? Então, nós vamos somar aqui, ó. Se eu caminhar para cima, eu vou chegar no menos, ó. Menos V1, tá? Cheguei aqui em cima, ó, mais 10. E desci aqui, eu cheguei no terminal positivo, mais 90. Tá? Igual a zero. Então, isso aqui vai dar menos V1 igual a... menos V1 mais 100, né? 100 igual a zero. Então, se V1 vai passar para o outro lado, o V1 vai dar 100 volts. Tá? Então, calculado, pessoal, a tensão num ponto, posso calcular do outro. Então, aqui tem 100 volts. Ó. Isso é óbvio, né? Se aqui tem 10 volts de diferença, né? 100 menos 90 tem que dar 10. E a tensão tem que subir, né? Então, nesse ponto, eu teria que ter 100 volts. Tá? Posso calcular, por exemplo, a tensão em cima do resistor 3 aqui. Tá? Porque a tensão do VR2, nós já sabemos. Ó. VR2, eu posso simplesmente calcular o V2 menos o V3. Ou a tensão vezes corrente, que tanto faz, né? Então, aqui 90 menos 66. 90 menos 66 dá quanto? Se fosse 70, 24, né? 24 volts. Podemos calcular a tensão do VR3 aqui, que nós já temos, na verdade, do VR3, que é a tensão nesse resistor aqui, ó, tá? Que ela é quanto? Ela é o R3 vezes a corrente. Tá? Então, o R3 é 8 vezes 2, então tem 16 volts em cima desse resistor aqui. Tá? Então, se nesse resistor aqui, ó, nesse nó aqui, pessoal, ou nesse ponto do circuito, tem 66 volts, e tem uma diferença de 16 para o V4 aqui, ó, e a tensão tem que cair 16, tá? Então, logo nesse ponto aqui, nós temos que ter 50 volts. Né? Porque 66 menos 50 vai dar 16 volts de diferença. Tá? E a tensão do VR4? VR4, quanto que é o VR4? É o R4 vezes a corrente. Então, é 15 vezes 2 dá 30 volts. Tá? Então, tem 30 volts aqui, ó, em cima deste resistor. Tá? Então, se nesse ponto, pessoal, tem 50 e depois a tensão cai 30, então nesse V5 aqui nós temos que ter 20 volts. Tá? Ok? Então, a pergunta é, se nesse ponto aqui, ó, pessoal, e isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, ó, se nesse ponto aqui do circuito tem 20 volts, e entre esse ponto e o terra tem uma fonte de tensão aqui, ó, tá? Eu pergunto para vocês, qual o valor da tensão desta fonte aqui? Então, vocês têm que me responder aí. Se eu V5 aqui, pessoal, tem 20 volts, nesse ponto aqui em relação ao terra, e entre esse ponto e o terra tem uma fonte, qual o valor desta fonte?
Tá frio, né? O pessoal não quer responder hoje, né? Ninguém? Alisson? Tá com a câmera ligada? Vou perguntar pra ti, né? Ah, eu nem tava prestando atenção, professor. Nem tava prestando atenção. falar 20. Poxa. Professor, vou te dizer 100. Oi? Vou te dizer 100. Não, tu chutou, né? Eu Não, vou falar essa 20. 20 volts, né? Porque, ó, se nesse ponto aqui, o pessoal tem 20 volts em relação ao terra e tem uma fonte, então essa fonte aqui é de 20 volts. Ah, Tá? tá. Achei que era outra fonte. Tá. Agora, essa fonte aqui, qual que é o valor dela? Tá, essa daí eu vou chutar 100 também. 100 volts. Tá bom, essa aqui é 100 volts. Tá? Então, é bem tranquilo. É só ver a tensão no nó. Se só tiver uma fonte aqui no meio, ela vai valer 100 volts. Se tivesse uma resistência, pessoal, aqui no meio, daí não seria mais essa tensão, porque daí teria uma tensão aqui no meio. Teria que descobrir quanto que é. Tá? Beleza? Viu o Mundip aí, ó. Essa é a prova que o cara tem que chutar tudo igual nas provas. Tipo, se ele tivesse chutado igual nas duas, uma ele tinha acertado ali, pelo menos. Não tinha zerado? Estatística, ela Claro, não cara. funciona. Estatística leva ao resultado médio, que o médio não é o suficiente. Ô, professor, tira uma dúvida minha Fale. do último circuito ali. Uhum. Dá para dizer que a primeira fonte estava fornecendo potência e a segunda estava consumindo? Sim, sim, Ok. daria sim. Então, aqui, essa aqui, 2 amperes vezes 100, aqui daria 200 watts, né? Fornecendo, e essa aqui, 2 amperes vezes 20, aqui ela daria menos 40 watts, né? Essa aqui está consumindo 40 watts. Tá? E os resistores, ele tem que calcular quanto que tá. Tá. No geral, eles consomem 160, então. Fazendo a conta rápida. Isso, essa aqui tem 100, ó, e aqui tem 20, então tem 80 volts em cima dos resistores, né? Então, 80 vezes 2 amperes, né? Então, todos os resistores consomem 160. Show. Tá? Show. Então, tá, daí daria 200 mais 40, daria 160, que fecha com 160 dos resistores. Beleza? Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo aí, nós aí, todo mundo junto, prestando atenção, né? Fazendo junto, pode ser? Na verdade, isso aqui eu vou fazer aqui, daí o próximo a gente faz tudo junto, tá? Só preste atenção nesse, né, pessoal? Aí. Tá? Olha, o colega ficou bem pertinho da câmera ali. Tá? Então, vamos lá, ó. É o primeiro exemplo, pessoal. Então, encontrar tensão, corrente e potência em todos os resistores. Então, a lógica é o seguinte, ó. A primeira coisa, temos que selecionar o nó de referência, tá? Então, o nó de referência, nesse caso, já tem um símbolo de terra. Tá? Então, simplesmente coloquei ali, vai ser o nosso 0 volt. Tá? Então, se 2 nós aqui, ó, tem um fio entre eles, eles são o mesmo nó. Então, esse cara aqui embaixo é o nó de referência. Depois, vamos atribuir as tensões para os nós. Tá? Então, quais nós que a gente precisa colocar uma tensão? Nesse caso aqui, nós só temos o V1. Tá? Porque nesse ponto aqui, nós não sabemos a tensão. Ok? Esse ponto aqui, pessoal, ele é primeiro que ele não é um nó, e segundo, a tensão nesse ponto aqui, ó, já está definida, porque tem uma fonte aqui, ó. Então, nesse ponto tem 50 volts. Ok? Aqui não, aqui tudo, essa parte de cima pertence ao V1. Ok? Depois, aplicar a lei de Kirchhoff nos nós e usar a primeira lei de Ohm para expressar as correntes dos ramos em função das tensões dos nós. Tá? Então, nós vamos marcar, pessoal, as correntes dos ramos. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos um resistor R1, eu teria que dar um nome para essa corrente aqui, ó, que está entre esse ponto e o nó. Então, já que tem só um resistor R1, eu chamo de corrente R1. Então, essa corrente aqui, pessoal, é a corrente do ramo, que muitas vezes é a corrente do resistor que eu quero descobrir. Então, fica bem fácil depois de calcular as correntes nos resistores. Tá? Então, aqui ficou ó, R1, o IR1, que é a diferença de tensão sobre esse resistor, sobre a resistência, né, que é da R1, e aqui tem um R2 descendo. Essas sentido, pessoal, dessas correntes aqui, é vocês que escolhem, tá? Vocês que escolhem. Então, R1 e R2 vai depender da resistência, e nesse caso aqui tem uma fonte de corrente, ó, de 10 amperes, então ela já é a corrente, tá pronta, tá? E daí a gente soma as correntes naquele nó. Tá? Então, naquele nó nós temos o IR1 chegando, tá? Então, nosso somatório das correntes que estão entrando é o IR1 chegando e o 10 amperes chegando. Tá? Os dois estão chegando no nó, ok? E no IR2 é a corrente saindo. Então, é IR1 mais 10 igual a IR2. Ok?
Daí a pergunta é, quanto vale o IR1 e o IR2? Tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que escrever a corrente dos resistores em função das tensões dos nós. Tá? Então, o que é a corrente IR1? É a diferença entre o terminal mais positivo menos a tensão do terminal mais negativo. Tá? Então, vocês vão ir lá no circuito, ó, então vocês vão escrever IR1 é a tensão do mais positivo menos a do menos positivo, dividido pela resistência. Tá? Isso aqui é a primeira lei de Ohm. Tá? Qual a tensão no terminal positivo? Aí vocês vão olhar naquele ponto antes ali no terminal positivo. Nesse caso, tem uma fonte de tensão pro terra. Tá? Lembrando, pessoal, isso aqui, ó, esse potencial é sempre em relação ao terra. Então, aqui nós temos 50 volts porque tem uma fonte de 50. Por isso que eu perguntei antes lá, ó, se nesse ponto aqui era 50, qual é o valor da fonte? Tá? Então, essa tensão aqui, ó, é a tensão entre esse ponto e o nosso potencial de referência. Então, aqui tem 50, é o terminal positivo. E no terminal negativo, pessoal, ó, nós temos V1. Então, vai ser 50 menos V1. 50 menos V1 dividido pela resistência, que é 5. Beleza? Com vocês agora, pessoal, como é que eu escrevo a corrente IR2 aqui? IR2. Com vocês aí. Será que alguém se encoraja? Vai ser V1 menos a referência dividido Isso. pelo R2. Isso. Então, quanto que é a tensão mais positiva, então? Terminal mais positivo? É o V1, né? Isso. Só que eu não sabia se tinha uma fórmula para botar no lugar. Não, tem sim. Então, vai ser a tensão do mais positivo menos a do V menos seria. Isso aqui eu estou usando agora, tá, pessoal? Depois a gente não vai usar essa parte aqui, né? A gente vai usar direto lá. Então, qual a tensão no terminal mais positivo? Ó, no terminal mais positivo, eu tenho uma tensão que eu quero descobrir, que é o V1. Tá? E no terminal mais negativo, tem uma tensão que a gente já sabe. Então, qual que é a tensão do terminal negativo aqui desse resistor? 0 volt. Tá? Então, é V1 menos 0 sobre 15. Beleza? Outra coisa, se eu tivesse colocado, por exemplo, ó, pessoal, se eu tivesse colocado aqui, ó, a corrente para cima, lembrando que essa seta, pessoal, quem escolhe sou eu, tá? Ou vocês, né? Não eu, professor, qualquer um pode escolher. Então, aqui eu coloquei a setinha para cima. Se eu coloquei a setinha para cima, então quer dizer que o mais é embaixo, tá? E daí, quem que é a tensão mais positiva? Se fosse V mais, tensão assim sobre a resistência. Então, o V mais aqui, ó, pessoal, ó, seria a tensão do terminal positivo, que é 0, menos a tensão do terminal negativo, que é V1, sobre 15. Tá? Então, vai aparecer um menos, ó, que daí ela vai entrar do outro lado da equação aqui, ó, porque daí ela estaria entrando. Tá? Isso aqui seria o IR2 para cima. Tá? Isso aqui seria o R2 para cima. Vou botar um tracinho aqui, pessoal, para diferenciar do outro. Tá? Então, IR2 para cima, então aqui ele daria negativo. Só que na hora de somar aqui, ó, é corrente entrando igual que está saindo. Então, o IR2 apareceria do lado esquerdo e não do lado direito. Tá? Então, aqui apareceria IR2', mais um IR1 aqui, mais 10 igual a 0 ficaria. Daí, quando eu passo o IR2 para o outro lado, ele fica negativo, só que daí ele já tinha um sinal negativo e dá na mesma coisa. Tá? Então, não tem problema se eu trocar a seta aqui. Tá? Posso trocar a seta, posso colocar para cima e para baixo, desde que eu siga a polaridade correta de acordo com a seta. Tá? Então, primeiro vem a seta, depois vem a polaridade. Da mesma forma lá em malhas, é a mesma coisa. Tá? Lá também era assim. Beleza? Então, essa setinha aí é vocês que escolhem. Tá? Então, aqui nós tínhamos 50 volts. Tá? Então, IR1 é a diferença de tensão, positiva menos a negativa, 50 menos V1 sobre 5. E o IR2 é a tensão positiva, que é V1 menos 0 sobre 15. Tá? Então, a gente vai substituir ali. Okay? Então, ó, aqui, pessoal, nós temos apenas uma equação, ó, com uma incógnita. Tá? Por quê? Porque só tem um nó. Então, se tivesse dois nós, teriam duas equações e duas incógnitas. Ok? Então, o que eu faço agora? Eu tenho que isolar o V1 aí. Tá? Tem que isolar o V1.
Então, normalmente o que a gente faz é pegar e tirar o mínimo dos dois lados, tá? Então, aqui a gente tira, ó, tem 5 desse lado e 15 desse lado, tá? O que eu posso fazer? Eu tiro o mínimo dos dois lados, né? Não sei se vocês já faziam isso lá no ensino médio. Então, tiro o mínimo do 5 e do 15, né? Que vai dar 5 e 15, aqui tira o mínimo. Então, é 5, para quem não lembra como é que tira o mínimo aqui, 5 dividido por 5 aqui, então isso aqui vai dar 1, aqui vai dar 3, tá? Daí, a 3 aqui dá 1, 3 e 5, 15, tá? Então, o mínimo desses dois caras aqui é 15, ok? Então, tirado o mínimo dos dois lados, eu faço como se fosse um cálculo normal de fração, né? 15 dividido por 5 aqui vai dar 3, então vai dar 3 vezes o que está em cima aqui, ó. Então, 3 vezes 50. 15 dividido por 5 dá 3, menos 3 vezes V1. 15 dividido por 1 aqui, pessoal, dá 15. Tá? Então, dá 15 vezes 10. Ok? Igual, e aqui 15 dividido por 15 dá 1. E aqui dá V1. Tá? Como eu tenho 15 dos dois lados, eu posso cortar, tá, esses 15 aqui. Tá? Então, o que vai ficar aqui, ó, vindo aqui para cima, vai ficar 3 vezes 50 dá 150. Menos 3V1. Aqui, 15 vezes 10 dá mais 150. Igual a V1. Ok? Então, aqui, ó, 150 com 150 dá 300. Ok? E esse cara vai para o outro lado, vai dar mais 4V1. Tá? Ok? Aqui era 1, não era 5. Então, aqui vai dar, esse 4 passa dividindo, então o V1 vai ficar a mesma coisa do que 300 dividido por 4. Tá? Então, o V1 dá 75 volts. Beleza? Então, aqui, pessoal, sempre vai dar uma fração. Ó. Então, vocês sempre vão ter que tirar o mínimo dos dois lados aqui. Outra possibilidade que daria para fazer é multiplicar dos dois lados pelo mínimo múltiplo comum, que nesse caso seria 15 também, né? Então, se eu multiplico todos os dois lados por 15, tá? Dá na mesma. Porque daí aqui ia ficar 3 vezes essa primeira parcela, aqui ia ficar 10 vezes 15, aqui ia cancelar esse 15. Daí ia remover toda a fração. Hein? Tá? Então, é as duas maneiras. Ou multiplica tudo pelo mínimo, ou faz um mínimo normal, né? Que a gente tira o mínimo dos dois lados da equação. Tá? E aí, professor? Oi. Ali, quando o senhor fez o MMC ali, deixa eu ver se... dá para fazer direto ali também, né? Por exemplo, assim, ó, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 50, 150. Dá para fazer direto, né? Sim. Não, com certeza. Aqui, muitas vezes, a gente faz de cabeça. É só ver qual que é o... no caso, como um é múltiplo do outro, vai ser sempre o maior, né? Se todo mundo é múltiplo de si mesmo ali, de algum deles, vai ser sempre o maior deles, né? Tá? Então é bem tranquilo de fazer quando os números são bem parecidos, assim. O ruim é quando tem números muito diferentes dos outros, né? Que daí acaba que fica mais ruim de fazer de cabeça. Tá? Mas no geral é bem tranquilo. Tá? Beleza? Então soma ali e calcula a tensão V1, que é a tensão desse ponto aqui, ó, em relação ao terra. Então quer dizer que aqui, pessoal, tem 75 volts. Ok? Então, logo, em cima do resistor R2, pessoal, tem 75 volts. Em cima da fonte de 10 amperes também tem 75 volts. Tá? E se aqui eu tenho 50 e aqui tem 75, tá? Logo, essa corrente do resistor 1 vai dar negativa, ó, porque o terminal mais positivo está no negativo. Ó, e aqui está o 50 está no positivo. Então, 75 menos, ou melhor, né? 50 menos 75, aqui vai dar menos 25. Tá? Então, a tensão em cima desse resistor, com essa polaridade que a gente escolheu, vai dar negativa. Tá? Mas como é que a gente faz? A gente pega esse número aqui, ó, tá? E pega essas equações e vai para o próximo, e daí resolve. Tá? Aqui eu fiz o cálculo ali. Tá? Aqui, claro, aqui eu já tinha colocado um comentário, né? Sempre que vocês encontrarem essa tensão, né, tentem sempre verificar ela, né? Então, substituam ela aqui, ó, tá? E aqui, ó, para ver se dá o valor certo.
Tá? Então, aqui, ó, 50 menos 75 dá menos 25, dividido por 5 dá menos 5, mais 10 igual a 75 dividido por 15, eu acho que dá 5 mesmo, né? 5 vezes, isso aí, né? Então, essa soma aqui vai dar 5, vai dar igual a 5. Então, quer dizer que nós acertamos aqui o cálculo, tá? Então, sempre verificar a resposta antes de seguir, tá? Daí depois, ó, eu já calculei, então, o V1 e eu tenho essa equação aqui, ó, tá? Que é a equação do resistor 1. Então, eu só tenho que pegar essa equação e substituir aqui. Tá? Então, vai ficar 50 menos 75 sobre 5, vai dar menos 5 amperes. Tá? Então, essa corrente aqui, o pessoal, é menos 5. Tá? O que significa isso? Significa que a corrente, na verdade, está da direita para a esquerda. Ok? Depois, corrente IR2. Então, é a corrente que está descendo nesse resistor aqui. Ó. Então, é V1 menos 0, né? Que nós já encontramos essa equação aqui. Ó. Ok? Então, é V1 menos 0. V1 é 75 sobre 15, vai dar 5 amperes. Tá? Beleza? E daí, depois, o que mais que falta? Falta tensão nos resistores. Tá? Então, no resistor R1 aqui, ó, é simplesmente pegar, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem pegar a resistência vezes a corrente, tá? Resistência vezes a corrente, ou vocês podem pegar mais fácil ainda, pessoal, ó, o que é a corrente? É a diferença de tensão sobre a resistência. Então, eu posso pegar o 50 menos V1, ó. Se aqui tem 50 e aqui tem V1, então a diferença de tensão é a tensão do resistor 1. Então, é 50 menos V1. Tá? Direto. Ou 5 vezes o menos 5 aqui, que também vai dar menos 25. Tanto faz. E depois o VR2, que nem eu já comentei, né? Aqui, ó, é a diferença de tensão em cima do resistor 2. Então, se aqui tem V1 e aqui tem 0, tá? Então, a diferença vai dar 75 volts, tá? Potência nos resistores, já vamos calcular aqui tudo, né? Então, a tensão do resistor 1 vezes a tensão vezes corrente, menos 25 vezes menos 5, então vai dar 125 watts. E a do resistor 2 dá 75 vezes a corrente de 5 amperes. Tá? Que vai dar 375, ok? Potência nas fontes. Então, aqui, ó, nós temos, como é que eu calculo a potência numa fonte? É sempre tensão vezes corrente, né? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos a corrente IR1, ó, saindo do positivo, tá? Tensão, a corrente saindo do positivo. Logo aqui, ó, nós temos o IR1, né, que é a corrente saindo, ela está com sinal positivo, tá? Na equação. Só que daí depois a gente vai olhar que o IR1 tem valor negativo, ó. Então vai dar menos 5. Por quê? Porque o IR1, como ele é negativo, significa que ele está entrando aqui, ó. Tá? Que ele está entrando. Então, logo, essa fonte aí está consumindo 250 watts. Tá? E por último, a fonte de 10 amperes, né? Que aqui a corrente, sim, ela está saindo, né? Porque é a própria seta aqui. Temos que ver a tensão dela. Tá? Então, a tensão dela é a própria tensão V1, tá? Que é de 75. Então, 75 vezes 10, 750 watts. Tá? Então, ela está fornecendo. Então, ela fornece corrente, potência para todo mundo. Tá? Então, fazendo somatório, né? Potência nos resistores igual a potência nas fontes. Então, PR1 mais PR2 igual a potência na fonte 50 e a potência na fonte de 10 amperes. Tá? Então, fecha 500 watts aí de potência líquida, digamos. Né? Beleza? Tranquilo, senhores? Professora, eu tenho uma dúvida, que, na verdade eu queria mais esclarecimento, tipo, sobre como a gente descobriu a voltagem do fornecedor de corrente ali. A gente descobriu isso porque a corrente antes do resistor 1 era menor, então a corrente teria que passar pelo resistor 1, é isso? Na verdade, a corrente a gente descobriu através do somatório das correntes. Tá? A tensão aqui, acho que é isso que tu perguntou, essa tensão aqui, né?
A tensão da fonte de corrente, né, que tu quer saber. Ah, isso. Como que a gente descobriu que a tensão era 75 pelo fato da corrente ter aumentado ali do primeiro nó para o segundo nó. É que, na verdade, assim, ó, o que nós fizemos? Nós somamos as correntes aqui, ó. Então, essa nós sabíamos, nós calculamos a tensão V1 e depois calculamos as correntes. O que acontece é que nesse resistor aqui, ó, ele está, na verdade, em paralelo com a fonte de corrente, né? Uhum. Ele está em paralelo. Então, se nesse resistor aqui nós fizemos o cálculo, e é 15 ohms, e nós fizemos o cálculo e deu... quanto que deu IR2? 5 amperes descendo, né? Então, aqui estava descendo 5 amperes, vezes os 15 ohms, deu 75 volts aqui, tá? Então, tem 75 volts em cima desse resistor. E o mais dele está ligado como se fosse no mais dessa fonte. E o menos está ligado nessa fonte. Então, eles estão em paralelo, tá? Então, a tensão desse resistor vai aparecer aqui, tá? Ah, entendi. Então, é sempre assim, a fonte de corrente, a tensão dela vai depender dos resistores, né? Então, por exemplo, se eu trocasse o valor desse resistor aqui, botasse 10 em vez de 15, o que ia acontecer? Essa corrente ia continuar fixa, ela não ia mudar. Ia mudar a corrente do resistor 2, logo ia mudar a sua tensão, logo ia mudar a tensão da fonte de corrente também. Então, ela depende de quem está em... digamos, a fonte de corrente injeta corrente, né? O quanto que vai produzir de tensão não depende dela, depende da carga, né? Que é Era só isso que tinha me confundido, porque eu vi ali que chegou os 10 amperes, chegou o IR1 e saiu o R2, tipo... E daí inverteu tudo, daí eu fiquei, como assim? Sim, inverteu porque deu a caso dessa corrente aqui da negativa, né? Porque aqui tem muita corrente, né? Tem muita corrente aqui, né? Então acabou que essa corrente, ela... Vamos apagar tudo aqui. Essa corrente, ela faz, se a gente fosse fazer tipo na prática, né? O que essa corrente faz? Ela chegaria aqui e faria isso aqui, um pouco para lá e um pouco para lá, tá? Então, na verdade, ela vai entrar nesse resistor e vai tentar aumentar a tensão nele, né? Se a tensão nesse ponto aqui for maior do que 50, tá? Que no caso né? Deu 75, né? E ele vai pegar e empurrar para lá, ó, também a corrente, tá? Se aqui fosse, por exemplo, sei lá, 5, né? Então 10 vezes 5, é claro que não dá para fazer essa conta direto, né? Tem que resolver todo o circuito, né? Mas se eu diminuísse essa resistência desse resistor R2, provavelmente, como eu estou diminuindo a resistência, talvez a corrente aqui aumente nele, tá? Mas como eu reduzi muito a resistência, talvez essa tensão V1 diminua e fique abaixo de 50. Né? Então, se ficar abaixo de 50, daí a corrente vai vir para cá. Tá? Porque a corrente no resistor 1, pessoal, ela depende da fonte, que é fixa, e do V1. Tá? E o V1 depende de quem? O V1 depende da fonte e da fonte de corrente também. Tá? Então, mas quem decide a corrente do IR1 é a diferença de tensão aqui, ó, entre o positivo e o negativo. Acho que talvez o que tenha confundido um pouco o MUD-P é porque normalmente a gente está acostumado a fazer sempre no sentido horário as correntes, né? Sim. E daí foi invertido ali, acho que o sinal, talvez isso, sei lá. Na verdade, que na verdade, assim, ó, quando a gente estava resolvendo malhas, nós fazíamos o quê? Nós fazíamos uma malha assim e uma malha assim, né? Correto? Só que lá era uma malha. Quando a gente ia calcular as correntes nos resistores, daí não era sempre no sentido horário, porque daí a gente podia botar uma corrente no resistor 2 para baixo ou para cima, tanto faz, né? Então aqui é a corrente dos resistores. Essa pode ser para qualquer lado, tá? Pode ser para qualquer lado. Eu coloquei o IR2 para baixo, mas eu poderia ter colocado para cima, tá? Não tem problema. Daí ficaria as 3 correntes entrando, tá? Se eu botar todas para cima, ó, não tem problema. Pode entrar todas as correntes no nó? Pode. Quer dizer que uma delas vai dar negativo. Tá? Uma delas ia dar negativo, mas dependendo da análise. Conforme a gente vai fazendo exercício, eu acho que vai clareando também. Tá? Beleza?
Tranquilo? Por mim era só isso da dúvida. Beleza. Claro que... vamos fazer exercícios aí que eu acho que vai clareando. Tá? Vamos fazer esse próximo aí junto. Tá? Então agora vamos fazer o segundo caso aí, com 2 nós. Tá? E daí a gente vai fazer junto aí, pode ser? Então eu vou trocar de software aqui. Descartar. Uma janela. Ué, por que não? Tá. Estão vendo aqui? Não, não tem nada apresentando aí. Ah, tá. Peraí. Aqui. Uma janela. Ah, agora apareceu. Tá. Estão vendo o exercício aqui? Agora sim. Vocês querem copiar aí, pessoal? Daí a gente vai fazendo junto aí. Tá? Copiando o caderno aí. Dou um minutinho aí para vocês já copiar aí, começando. Bem, tô com 2 gatos em cima de mim, quero ver como é que eu vou pegar o estojo agora. Os dinossaurinhos estão aí? Pô, esqueci de ligar o microfone.
E aí, pessoal, tranquilo? Todo mundo se esquentando aí? Que jeito, uma friagem é bagual aqui, tio. Que friaca, né, Xê? Tá louco. Ah, tá louco. Aí, aqui em casa, tipo, é bem no alto, assim, bate um ventinho que cruz. Ô, professor, tem como postar o slide aí pra gente ir acompanhando junto? Eu vou resolver o exercício aqui, depois eu vou... Ah, tá, não, mas não é pra trapaceando. Tá, deixa eu postar, eu não postei a aula, né? Tá. Posso colocar no Moodle ligeirinho aqui. Sim. É que às vezes a gente não viu um slide anterior ali. Tô colocando. O Thiago Benner me pagou uma bergamota pra falar isso. Isso aqui? Uma bergamota e 2 bugio. Uma galinha da Angola, 2 bugio e uma bergamota. Fechou o brick. Essa aula ali tá, o PDF tá no Moodle daí, qualquer coisa. Não sei se já fica acessível agora, hein? Dá um F5 na página do Moodle lá, ver se já aparece. Sim. Apareceu já? Tá. Uhum. Tá, mas eu vou... Lá tá o exercício resolvido no slide, tá? Eu vou resolver no papel aqui daí. Que daí é mais ou menos como vocês vão fazer, né? Então fica mais... Lá fica mais organizado, óbvio, porque eu fiquei mais tempo fazendo aquele slide lá, demorei acho que uns 2 dias para fazer aquilo, mas, e aqui é mais na hora, só que lá fica muito mecânico, né? Não é tão... Vocês não resolvem daquele jeito, né? Vocês resolvem do jeito que eu faço aqui no papel, né? Tá, mas vamos lá então. Então o objetivo do exercício, pessoal, é o mesmo de todos, calcular a tensão, corrente e potência em todos os componentes, utilizando, então, agora o método dos nós, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, o primeiro objetivo, a primeira coisa que a gente tem que fazer daqueles passos, né, é identificar os nós, tá? O primeiro, na verdade, seria o nó de referência, tá? Que daí, nesse caso desse exercício, ele já tem aqui, ó, um símbolozinho de terra aqui embaixo. Então, esse nó aqui de baixo, tá, é o nosso 0 volt, tá? Que é a mesma tensão nesse nó aqui, ó. Tá? Beleza? E agora eu pergunto para vocês, quantos nós tem esse circuito aí? Quantos nós com tensões que a gente precisa resolver? 4. 4? Tá, esse nó aqui a gente nem conta, tá? Esse nó de baixo não precisa contar. Ah, tá, então 3. Tá, 3. Então vamos lá. Então o que a gente precisa fazer? Pegar e colocar, dar nome para eles. Então aqui tem um nó, outro nó aqui e outro nó aqui. Correto? Então, aqui vai ter o nó V1, V2 e V3. Beleza? Depois disso, o que nós precisamos fazer? Quais são os passos aí? Nós vamos pegar e colocar as correntes, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó. Essas correntes, pessoal, vocês escolhem, tá? O sentido delas. Eu recomendo colocarem de preferência sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tá? Então, por exemplo, no resistor R4 aqui, ó, coloca a corrente para baixo. Tá? No resistor R2 coloca para a direita, nesse cara aqui para cá e nesse cara aqui para cá. Ok? Então, coloca as correntes aqui. Então, essa aqui eu vou dar um nome para ela, né? Já que tem um resistor 4, eu vou chamar de IR4. IR2, IR3, IR1, ok? Depois de colocar as setas, pessoal, vocês sempre coloquem as polaridades, tá? Então, as polaridades são muito importantes também, ok? Então, as polaridades é sempre de acordo com a seta que vocês escolheram, ok? Não é com relação a nenhuma outra corrente, em relação a que vocês escolheram. Beleza, temos as setas em todas elas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e calcular o somatório das correntes em cada um dos nós. Tá? Então, vamos lá. Primeiro nó. Nó
V1. Então, lembrando, é somatório das correntes que entram, tá? E que entram. Eita. Igual somatório das correntes que saem do nó. V1, no caso. Então, olhando para esse nó aqui, nós temos aqui, ó, IR4, IR2 e o IR1. Essa corrente IO aqui, pessoal, vocês não somam ela, porque ela é a mesma do IR4, ó, ela está no mesmo sentido. Ó. Essa IO aqui vocês vão usar depois, porque tem uma fonte, tá? Aqui tem uma fonte de corrente controlada. Tá? Isso é depois. Tá? Então, quais dessas três correntes, IR1, IR2 e IR4, estão entrando nesse nó aqui? Quantas tem entrando? Tem alguma entrando? No 9-1? É. Não, só saindo. Né? Só saindo. Então, quantas são aqui? O que tem que colocar aqui no lugar, quando não tem nenhuma? Ah, professor, eu só aprendi quando tinha. Quando não tinha, eu não aprendi ainda. Eu sabia com laranja. Eu só sabia com laranja. Zero, né? Zero, né? Se não tem nenhum, é zero. Depois, corrente saindo. Agora tem, né? Tem. Quais delas? IR4, IR2 e IR1. Isto. IR2 mais... Podia ter feito na ordem. Tá. Beleza, então tem essas três correntes aí. Tá? E quanto que vale cada uma dessas correntes aqui? Essas eu vou colocar aqui em cima. Então, temos aqui o IR1. Tá? Então, IR1 está onde? IR1 está aqui, ó, aqui em cima. Então, como é que eu pego e contabilizo essas... como é que eu escrevo a equação do IR1, lembrando, em função da tensão dos nós? O que é em função? Tem que ser escrito, tem que aparecer a tensão dos nós aqui. Então, lembrando, é sempre a tensão do terminal mais positivo, tá? Eu vou chamar de V mais e V menos, né? Então, é o V mais aqui menos a tensão do V menos, tá? Sobre a resistência dele. Ok? Então, qual que é a tensão mais positiva nos terminais desse resistor aqui? O V1 ou o V3? No resistor 1 aqui. Qual é mais positiva? Ei, vocês estão devagar hoje, pessoal. É o frio. Acho que é o V1. O V1, né? Porque o V1, ele está aqui, ó. A corrente está indo da esquerda para a direita. Né? Então, ele tem que ser mais positivo. Tá? Pode ser que depois dê um valor trocado, mas o que a gente escolheu é esse aqui. Então, nós temos que fazer todo o cálculo baseado nessa informação da seta que a gente escolheu. Tá? Então, o V mais aqui é o V1. Tá? Então, é V1 menos o V3 sobre a resistência dele, que é 3 ohms. Ok? Depois, temos aqui a corrente do resistor 2. Tá? Eu não vou fazer essa parte aqui, ó, tá, pessoal? Vou fazer direto. Tá? Quanto que é o R2 aqui? 1 ohm. Tá? Qual a tensão mais positiva no resistor 2 aqui? É que quando o professor fala a tensão V mais positiva, parece que a gente tem que ficar comparando qual que é maior que outra. Só que, na verdade, qual que é a positiva, né? Qual que é a positiva. Uhum. O valor eu não sei, tá? Mas qual que é mais positiva? É melhor dessa maneira mesmo. Então, no resistor 2 aqui, ó, o resistor 2 está aqui. Qual que é a mais positiva, então? É V1 menos V2? V1 menos V2. Acho que agora com esse enunciado a resposta vai vir mais rápida. Tá. Perfeito. E aqui, ó, nós vamos precisar depois do R3, eu já vou fazer aqui, né? E R3 também, né? Onde é que está o R3? R3 está aqui. Então, qual tensão é mais positiva aqui? Nesse caso aqui. O Bender sabe. Oi? O Thiago Bender sabe. Não, tu também pode falar. V2, né? Cara, eu tô perdidão, tô tentando focar aqui, ver se eu consigo pegar, cara, mas tá difícil. V2 menos V3. Então vão acompanhando, se vocês estão na dúvida, vão acompanhando aqui. Depois vocês podem tentar vocês. É que o professor repetiu o enunciado do
a mais positiva, daí a gente fica comparando, daí tem esse tempo de processamento, né? Se só falasse qual que é a positiva, já tá de cara ali, né? Tem Pode ser, mas nesse caso é a mesma coisa, né? Qual que é a positiva, então? Tá? Qual que é a positiva? O V2, né? Tá. E depois, qual que é a negativa? V3. V3. E aqui, pessoal, que você tem que tomar cuidado, ó. Então, nesse V3 aqui, ó, pessoal, o que que acontece? Você tem que olhar ao redor desse V3, em todas, na verdade. Se ao redor do V3, num desses 3 fios aqui, que chega sempre num nó, tem alguma fonte de tensão ligada no terra. Então, por exemplo, aqui, ó, tem esse 16 volts, ó, ligando no terra, tá? Então, eu pergunto para vocês, qual que é a tensão do nó V3? Vou te dizer que é 16 volts. 16 volts. Perfeito. Então, quando eu tenho aqui, ó, uma fonte de tensão, pessoal, ligada no terra, então essa fonte de tensão já define a tensão do terra, tá? Lembram lá, tem um análogo para malhas, né? Em malhas é quando a gente tinha uma fonte de corrente, né? Aquela fonte de corrente definia a corrente da malha, então a corrente já estava solucionada, correto? Aqui é a mesma coisa. Se tiver uma fonte de tensão ligada naquele nó, então aquele nó já está com tensão definida. Ok? Então esse nó está pronto, está resolvido já. Então, na verdade, vocês têm que encontrar a tensão do V1 e do V2. Do V3 não precisa. Tá? Então, esse nó já está pronto. Então, na hora de calcular a corrente aqui ó, do IR3, ó, a tensão positiva é o V2 e a tensão negativa é 16. Tá? Então, ela já está pronta. Então, é sempre bom quando tem fonte de tensão em circuitos com nós, é melhor ainda. Tá? Ficou claro isso aqui? Se tiver uma fonte de tensão com o negativo ligado no terra e o positivo ligado no nó, a tensão no nó já está pronta. É a tensão da fonte. Só para fonte de tensão, tá, pessoal? Aqui nós temos uma fonte de corrente, ó. Então, a fonte de corrente, ela vai injetar corrente nesse nó. Vai colocar corrente naquele nó, mas ela não vai definir a tensão. A única que define a tensão é a fonte de tensão. Como Daria que pra determina isso? substituir no R1 também, né, professor? Ou não? Isso, aqui em cima também, ó. Então, aqui em cima fica V1 menos 16 sobre 3. Tá? Qual que é a regra para eliminar aquele último? Eu tinha colocado 4 nós aqui, né, no meu circuito. Daí vai depender da pergunta que eu vou fazer para vocês. Tá? A pergunta que eu vou fazer para vocês vai ser a seguinte: quantos nós com tensões a serem determinadas existem? Daí a resposta seria 2. Tá? Por quê? Porque o nó de baixo é 0, então já está determinado. O nó V3 já está determinado, que é 16. Quem que falta? Falta o V1 e o V2. Tá? Então, quantos nós com tensões a serem determinadas? 2. Então, vai dar 2 equações e 2 incógnitas, tá? Que é o V1 e o V2. Beleza? Tranquilo? Entendi. E faltou aqui o IR4, né? Então, no IR4 aqui, ó, nós temos qual que é a tensão positiva do R4 aqui? Qual a tensão de qual nó? IR4 está aqui embaixo, né? Qual que é a tensão positiva do R4? É o V1. V1, né? Então, é V1. Qual que é a tensão negativa, então, do R4 aqui? Qual a tensão que está ligada? 0. 0 sobre 2. Tá? Então, com essas equações aqui, pessoal, que essas equações aqui a gente chama de... Essas equações aqui são as equações auxiliares, tá? São as equações auxiliares que nós vamos usar e substituir aqui, ó, dentro dessas equações do nó. Tá? Então, aqui no lugar do IR1, nós vamos colocar aquela equação auxiliar lá em cima. Tá? Então, aqui vai ficar V1 menos 16, né, sobre 3. A corrente do R2, que é V1 menos V2, sobre 1. Mais o R4, que é V2 sobre 2. Perfeito? Então, aqui tem uma equação.
Tá? Aqui vai ser uma equação, daí a gente vai tirar o mínimo daqui a pouco a gente faz. Tá? Vamos fazer agora o nó V2 aqui, que nós não fizemos ainda. Tá? Então, nó V2. Então, é somatório das correntes que estão entrando. Eu vou abreviar aqui, tá, pessoal? Entrando, igual ao somatório das correntes que estão saindo. Tá? Eu escrevo esse somatório aqui, pessoal, vocês não precisam, vocês podem já pular direto para a equação, tá? Só porque eu estou explicando aqui, mas vocês podem pular direto. Ok? Então, vamos lá, nó V2 aqui, ó. Nó V2. Então, aqui ó, nós temos algumas correntes entrando e saindo. Vamos lá. Então, no V2, quais as correntes que estão entrando nesse nó V2? Vamos dar um zoom aqui mais perto. Olhando o nó V2, nós temos aqui, ó, tem quais correntes que estão envolvidas primeiro. Ó. Tem o IR2, tem o IR3 e tem uma fonte de corrente entrando aqui. Então, qual que é o valor da fonte de corrente? 2IO. Então, vocês vão contabilizar 2IO de alguma forma. Tá? Então, a pergunta, quais estão entrando e quais estão saindo? Quem que está entrando no nó aqui? O IR2, pessoal, está entrando ou está saindo do nó? Do nó V2? Entrando? Entrando. Perfeito. Aqui é R2. Qual outra está entrando? O 2IO está entrando ou está saindo? Entrando. Entrando também. 2IO. Tem mais alguma entrando? Não, né? Não, só o R3 está saindo, no caso. E R3 saindo. Perfeito. Beleza. Então, essas aí são as equações. Então, o IR2 e R3 nós já descobrimos ali. Estão aqui em cima, é só substituir. Só que apareceu esse IO aqui, pessoal. Tá? Lembrando, o IO, ele não é nenhuma corrente... nós temos que trocar esse IO por outra coisa. Tá? Alguma coisa que dependa das tensões. Tá? Então, eu vou fazer aqui do lado. Temos que encontrar uma equação para o IO. Tá? Então, onde é que está o IO? Vamos dar um zoom aqui mais de perto. Aqui está o IO. Ok? Então, a pergunta, esse IO aqui, ele, por acaso, já não é a corrente de algum resistor, hein? Será que ele já não está pronto já? Seria a corrente Do do resistor R4. R4. Isso. Então, o IO, na verdade, é a corrente do IR4. Tá? Então, é a mesma coisa do IR4 que está aqui, ó. Está pronto, ó. Então, é V1 menos 0, que eu não vou colocar, sobre 2. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Agora vamos substituir todas as correntes aqui. Ó. Tá? Então, cadê o nosso IR2 ali? Ó? Então, vai ficar... IR2 vai ser V1 menos V2 sobre 1, né? V1 menos V2 sobre 1. Mais 2 vezes o IO, que está lá, o que é V1 sobre 2. Então, né? V1 sobre 2. E depois o IR3, que é V1 menos 16 sobre 5. Tá? Beleza. Então, é isso aí. Então, temos essas duas equações aí para a gente pegar e dar uma simplificada nelas. Tá? São duas equações com duas incógnitas. Tá? É simplesmente pegar e resolver elas. Tá? Ali não era V1 dividido por 2? Na primeira equação. Na primeira equação? Pode ser. Pode ser. IR4, né? É. É, né? Bem, ainda bem. Muito obrigado. Isso aí, ó. Prestando atenção. Ó. Sai para ver se você estava prestando atenção. Eu ia falar, mas eu vou transformar ele ligeiro. Tá, então vamos simplificar essa equação aí. Ó. Tá, então aqui vamos tirar o mínimo dessa equação aí. Eu vou espelhar ela, tá, pessoal? Deixar o zero do outro lado ali. Tá? Então, deixar... Não muda nada. Se a gente espelhar ela, não tem problema. Vamos deixar o zero do outro lado. Então, aqui, pessoal, o que nós temos que fazer? Tem que tirar o mínimo. 3, 1 e 2. Então, qual que é o mínimo de 3, 1 e 2? Que número que é divisível por 3 e também divisível por 2? E dá uma divisão inteira. 6? 6, né?
Então, 6, pessoal, é divisível por 3, divisível por 2. Tá? Então, eu vou colocar 6 dos dois lados aqui. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, vai dar 2 vezes isso aqui em cima. Tá? Então, 2 vezes V1. E daí 2 vezes 16, que vai dar menos 32, né? Beleza? E aqui vai dar 6 dividido por 1, que dá 6, né? Mais 6V1. E negativo, né? 6 dividido por 1 dá 6, dá menos 6V2, tá? Depois, 6 dividido por 2, que dá 3, né? Mais 3V1. Tá? Tem que cuidar para não trocar os sinais aqui, vezes com menos. Aí. Beleza? Aqui 6 dividido por 1 aqui, né? Dá 6 vezes 0, dá 0. Tá? Aí corta os 6 dos dois lados aí. Tá? Vamos lá, o que nós temos agora? Temos aqui ó, o V1 aqui, V1 aqui e V1 aqui. Então, vai dar 2 com 6, 8, mais 3 vai dar 11, né? 11, isso, né? 11. 11V1, e aqui menos 6V2. E esse 32 vai para o outro lado. Isso? Também vou conferir aqui. Isso aí. Beleza? Primeira equação está simplificada. Hein? Vamos para a segunda aqui. Então, aqui ó, tem um 2 aqui e um 2 aqui, pessoal. Então, eu posso cancelar esse 2 aqui. Tá? Então, ele já sumiu dali. Ok? Então, desse lado, pessoal, na verdade, fica V1 menos V2 mais V1. Tá? Então, se eu simplificar desse lado, vai ficar, na verdade, aqui, ó, com esse cara aqui, né? Vai ficar 2V1 menos V2. V1 menos 16 sobre 5. Tá? Então é melhor pegar e cancelar esses dois caras aqui e somar os V1s. Aqui eu posso simplesmente multiplicar cruzado, não precisa nem tirar o mínimo, né? A mesma coisa que eu tivesse um 1 aqui embaixo. Se eu multiplicar cruzado, esse negócio aí, então vai ficar 5 vezes o que está em cima aqui. 5 vezes 2V1 vai dar 10V1 menos 5V2 igual a V1 menos 16. Tá? Posso passar o V1 para cá, esse cara para lá. Vai ficar 9V1 desse lado, né? Menos 5V2. E o 16 fica daquele lado lá. Isto? Beleza? A princípio, sim. A princípio, sim. Tá. O que podemos fazer? O que vocês sugerem fazer aí para resolver essa equação? Podemos... Não tem nada para simplificar, é tudo número que não tem múltiplo entre um e outro. Tá? O que daria para fazer? Aqui tem um 6 e aqui tem um 5. Daria para multiplicar um por 6, outro por 5. Aí um por 5, outro por menos 6, digamos. Se eu pegar essa equação aqui e fazer vezes 5, e essa equação aqui vezes menos 6, como é que ficaria? Ficaria aqui 55V1, 5 vezes 6 que daria menos 30, e aqui daria... Eita. E aqui daria 160. Tá. E esse aqui de baixo daria 54. Faltou o V2 ali para você. Ah, é verdade. Aqui é V2. Aqui vezes 6, 6, 9, 54 negativo. E aqui 5 vezes 6, 30, só que com o menos, né, vai ficar mais 30. V2.
E aqui menos com menos dá mais 16 vezes 6. 96. Isto. Eu posso somar esses dois caras aí. Então aqui vai dar aqui vai dar V1, né? E aqui vai dar 0. Então, somando esses caras, aí, supondo que eu fiz certo, vamos ver de novo aqui, 32 vezes 5 dá 160. 160. 6, 54, isso aí, né? Então, 160 mais 96. 60 mais 96. 256. Será que é isso? Não, tá meio alto. Não é, está meio estranho esse número, hein? Será que aqui 11 vezes 5 dá 55? 54. Deu muito exato esses números aqui, né? Tinha que dar vamos ver se a nossa simplificação aqui deu certo. A outra equação, menos 32, 9. Essa equação da direita aqui, eu acho que tem algum errinho. V1 dividido por 2. E vai cancelar o IR2. É bom quando acontecem esses erros para vocês verem que acontece, pessoal. Acontece muito. Aqui, ó, pessoal, aqui já tem um erro. Aqui. Essa aqui é V2 menos 16, não V1 menos 16. Aqui é V2, tá? Então aqui vai continuar sendo 10. Então aqui vai ficar V1. Aqui vai ficar 5V2, tá? E aqui vai ficar V2. Esse cara vai para o lado negativo, então isso aqui vai dar 6 e aqui vai dar 10. Isso. 10 e menos 6. Isso aí. 10 e menos 6. Agora sim. Tá, o que nós podemos fazer agora? Agora ficou mais fácil. Uma delas por menos 1 e daí já resolve tudo. Isso aí. Então essa aqui não precisa nem fazer essa. Só apaga os coeficientes aqui. Tá, então aqui é menos 1, ok? Então aqui vai dar, esse cara aqui vai dar menos 10 V1, esse aqui vai dar mais 6 V2, e aqui 16, ok? Em cima não mudou nada, né? 11, 6 e 32, ok? Então na hora de fazer essa soma aqui vai dar 0, esse cara aqui vai dar 1, igual, e aqui vai dar 48, né? Isso aí. Então, V1 dá 48 volts, beleza? Depois, nós temos que calcular o V1, tá? O V1 a gente pode pegar dessa equação aqui mesmo, tá? A gente só passa uma para um lado, outra para o outro. Então, aqui vai ficar 10 V1, esse 16 vem para cá, e o 6 vai para o outro lado. Então, esse vai para lá e esse vem para cá. Tá? Então, aqui vai ficar 6 V2, espelhando e passando, dividindo, dá para fazer tudo num passo só, né? Vai ficar 10 V1 mais 16 sobre 6, né? Ok? Então, aqui vai ficar 10 vezes 48 mais 16 e divide tudo por 2 aqui. Ok? Então, fazendo a calculadora aqui, vai dar 10 vezes 48 mais 16 dividido por 2.
Não é um 6 ali? 2. Aqui é um 6, né? Não é um... Nossa, aqui hoje tá fácil hoje. Não, acho que embaixo ali, professor. Aqui, Não, isso simplificou. 16 por... não, aqui é 6 ainda, e aqui é... Esse 16 tá aqui. Tá. Tá. 10 vezes 48 mais 16 dividido por 6. 82, isso aí. Vírgula 667. Tem uma vez que vai dar um número com vírgula. Tá? Seria 666, mas arredondou para 667. Né? Ok, vamos conferir isso aí, né? Vai que tá errado alguma coisa. Vamos conferir. Então, vou pegar essa equação aqui, ó, tá, pessoal? Tá? Essa equação aqui, vocês também, se vocês querem conferir. Aqui é um menos 16, né? E vamos tentar conferir se isso aí. Então, vou salvar na memória. Esse aqui é o V2. Então, ali é o V1, que é 48, né? Menos 16, tá? Dividido por 3. Mais o V1, que é 48, menos o V2, que é 82,667. Se vocês estão fazendo a calculadora, façam com todos os números, né? Que daí, certeza de dar mais corretamente o resultado. 48 dividido por 2. Okay? Então, aqui, pessoal, na minha calculadora, deu o seguinte resultado, ó, essa soma dessa equação aqui. Eu não estou com a calculadora aqui, mas ele deu... Ele não deixa eu colocar aqui. Coloca lá do lado. Mas deu menos 3,33 na menos 13. Tá? Então, essa soma aqui, pessoal, essa soma dessa equação aqui, ó, poxa vida. Só um pouquinho que deu uma pane no sistema aqui, pessoal. Por que ele não deixa eu pegar a ferramenta de novo? Tá, agora ele liberou, não sei porquê. Nessa equação aqui, pessoal, se eu fizer a soma, então, nessa equação aqui, ó, se eu fizer toda a soma, para mim, essa soma deu menos 3,33 vezes 10 na menos 13. Tá? Então, na menos 13, pessoal, é um número muito pequeno. Tá? Isso é devido aos erros de arredondamento. Então, quando vocês estiverem fazendo lá, pode ser que dá menos 0,1 ou mais 0,2. Então, vai dar numerozinhos bem pequenos. Tá? Se deu um número tipo menor do que 1, tá? Show de bola. Tá? Não pode dar um número muito grande, tipo, deu 10 volts de diferença nessa soma, daí quer dizer que tem um número errado, 2 volts. Então, o normal é que dê números pequenos, tá? Menor do que 1 de preferência. Tá? Então, nessa primeira equação deu certo. Vamos fazer nessa segunda aqui, ó. Tá? Então, nessa segunda é V1 menos V2, né? Então, acho que vocês não estão vendo a minha calculadora aqui, né? Eu vou trocar só o... Deixa eu apresentar a tela inteira aqui, que daí vocês conseguem enxergar tudo que eu estou fazendo também. Não gosto de fazer isso porque senão ele fica aquela cascata em cima, né? Então, ó, deu esse número aqui, ó. 3,33 vezes 10 a menos 13. Tá? Agora, se eu fizer a da segunda equação ali, ó, que é essa equação aqui, ó. Então, é V1, né? Então, o V1 é 48, menos o V2, que é 82,667. Ou vamos fazer com todas as casas, né? Que eu salvei na memória aqui. Tá? Mas, ali cortou, daí fica só o V1, né? O V1 é 48, tá? Então, se eu pegar essa outra parte aqui, ó, que está do lado direito, e passar para o lado esquerdo, daí ele vai vir com um sinal negativo. Tá? Então, vai ficar V1 menos, né, 48 menos 16 dividido por 5. Tá? Então, se eu fizer tudo isso aí, deveria dar 0. Tá? Não deu 0. 48 menos 2 vezes o V1
Agora você entendeu por que eu fiz metade de uma folha aqui. É que aqui é V2, né? Aí é V2, não é V1. Isso é normal, pessoal, acontecer. Tem que ir debugando, por quê? Porque a gente está resolvendo na mão, né? Então, resolvendo na mão. Agora, assim, ó, deu menos 3,97 na menos 13. Tá? Na menos 13 é 0,00013 números depois da... 12 números depois da vírgula. Tá? Então, o númerozinho é bem pequenininho. Então, quer dizer que tá certo. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, a gente digita aqui na equação. Então, a gente encontraria um resultado certo que, jogando na equação, estaria correto. Só que daí a equação aqui está errada. Tá? Por quê? Porque esse nosso IR3, a hora que eu copiei lá de cima o IR3, tá? Ele veio com V1 no lugar do V2 aqui. Tá? Então, tem que fazer com bastante calma. Aqui, a gente fazendo meio rápido, acontece isso. Tá? Então, encontramos aí o V1 e o V2. Tá? Então, daqui para frente é meio mecânico, né, o trabalho, né? É só substituir aqui, né? Então, aqui no lugar do V1 vai ficar os 48, né? Menos 16 sobre 3, né? Então, 48 menos 16 dá 36, né? Sobre 3, que dá 12 amperes, né? Aqui fica V1 menos V2. Então, o V1 é 48 menos os 82, né? 82,667. 82,667. Ok? Então, essa subtração aqui vai dar um número bem grande. Vai dar 48 menos esse número aqui, né? Menos 34,66. 34,667, né? Se vocês querem arredondar, né? Amperes. Depois o IR3. Então, é 82,667 menos 16. 5. Tá? Então, é 82 menos 16, fecha, dividido por 5, 13,33 amperes. E esta aqui é 48, né, sobre 2, que dá os 24 amperes. Ok? Deu uns números meio grandes aí, mas nada assim que levanta uma flag muito alta aí, uma bandeira de que possa estar errado. É bom dar os números com vírgula de vez em quando. Tá? Beleza? Então, agora, depois de calcular as correntes, o que nós temos que calcular? Calcular as tensões nos resistores. Tá? A mesma coisa que a gente já fez antes. Vai ser VR1, R1 vezes IR1, R2, R2 vezes R2, e assim por diante. Isso aqui tem poucos resistores ainda. Conseguiram fazer, pessoal? Vocês estão acompanhando aí? IR1, 3 vezes 12, aqui 36 volts, VR2, então é menos 34,667 vezes 1 ohm, né, que é o R2. Então dá o próprio aqui, menos 34,667 volts. VR3, então é 5 vezes o R3, que é 13. Quanto é que dá isso, será? Vezes 5. 66. E o R4, para finalizar, 2, né? Vezes 24 aqui, que vai dar os 48 volts. Ok? Então, essas aí são as tensões nos resistores, tá? Ok? Então, vocês podem calcular ainda as potências nos resistores, tá? Vou deixar para vocês isso, que já tem resolvido, né? O que nós podemos fazer é as correntes, as potências nas fontes, que essa aí muitas vezes gera dúvida, tá? Então, aqui vamos analisar, ó, pessoal. Nós temos aqui tem 2 vezes o IO, né? Então, para saber a corrente dessa fonte, nós precisamos saber
qual que é o valor do IO, tá? Que nós já calculamos aqui, que é igual ao IR4, né? Então, o IO aqui é 24 amperes, né? 24 amperes. Logo, pessoal, se nós temos 24 amperes aqui, ó, eles estão saindo daqui. Então, aqui nós temos 24 amperes saindo. E aqui nós temos que saber qual que é a tensão da fonte de corrente. Tá? Então, para saber qual que vai ser a potência total, nós precisamos saber qual que é essa tensão, tá? Em cima da fonte de corrente. E olhando para essa fonte, pessoal, vocês estão vendo que o negativo da fonte está ligado no zero. Então, a tensão do positivo aqui, a tensão positiva da fonte é o próprio V2. Tá? Então, ali nós já vamos ter direto, é só olhar o valor do V2, que nós calculamos em 82,667. Tá? Então, qual que é a potência na fonte 2IO aqui? Ela é sempre tensão vezes corrente, né? Então, a tensão é positiva, ó, porque o V2 é positivo. Então, ela está na mesma polaridade da fonte de corrente. Então, é simplesmente aqui V2 vezes a corrente que sai dela, que é 2IO. Tá? Então, essa aqui é a equação da potência. Então, o V2 é 82,667 vezes os 24 amperes. Tá? Então, é 82 vezes os 24. Tá? Que dá 1984. 1984 exato. Tá? Para quem leu o livro 1984, vai achar isso uma baita de uma coincidência. Tá? Alguém aí já leu esse livro aqui, do George Orwell? Muito bom, por sinal. É bom o livro. É baita livro. A Revolução dos Bichos é melhor. É verdade. Tem outros livros dele também, que todos no mesmo gênero, mas o 1984 é o mais apocalíptico deles aí, mais a distopia. Muito bom. Tá? E aqui, pessoal, a potência na fonte de 16 volts, tá? Aqui, para saber qual que é a potência nessa fonte aqui, ó, nós precisamos saber qual que é a corrente que está entrando ou saindo dessa fonte, tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar esse nó aqui, ó. Então, nesse nó, nós temos aqui a corrente IR1 entrando, tá? E aqui o IR3 entrando no nó. Então, nós precisamos saber qual que é a corrente que vai resultar, se ela vai ser para cima ou para baixo, tá? Então, aqui, ó, eu fosse vocês, eu colocaria uma corrente aqui, ó, para cima. E da fonte de tensão. E daí eu tentaria descobrir qual que é o valor desta corrente aqui. Tá? Então, vai depender da corrente IR1 e IR2. Okay? Então, vamos fazer o somatório, tá, das correntes no nó V3 aqui. Tá? Então, vou redesenhar o nó V3. Ó, nós temos assim, nós temos a corrente IR1 chegando de cima. Tá? Temos a corrente IR3 chegando aqui. Acho que é isso, né? Isso. E aqui nós teríamos, então, a corrente, tá, da fonte de tensão. Vou desenhar a fonte de tensão aqui também, tá? Só para dizer. E essa fonte tem V3, né? É 16 volts, né? Sendo que aqui é o terra já. Tá? Então, aqui é o 0 volt. Ok? Então, quanto que é o valor dessa fonte de tensão aqui? Da corrente da fonte de tensão? Então, nós temos que analisar esse nó aqui, que é o nó V3. Tá? Então, aqui, ó, nós temos que fazer o somatório das correntes entrando e o somatório das correntes saindo desse nó. Para quê? Para descobrir essa corrente aqui. Tá? Que eu não sei. Então, eu vou somar as correntes entrando. Então, quais correntes que estão entrando nesse nó aí? O que vocês acham aí? Quais dessas três correntes aí estão entrando? Todas. Todas. Então, aqui nós temos IR1 mais o IR3, né? IR3 mais a corrente que eu não sei aqui. Tá? Então, é sempre assim, duas eu tenho que saber e a outra eu não sei. Então, a corrente da fonte de tensão aqui, ela é menos
o IR1 menos o IR3 aqui. Mais, né? No caso. As duas passaram para o outro lado, as duas ficaram com sinal negativo. Tá? Então, quanto que é o IR1 aí? Vamos olhar lá em cima. Então, IR1 é 12, né? Menos... Opa. Menos 12 mais o IR3, tá? Opa. O IR3 é 13,33 aqui. Ok? Então, a corrente da fonte de tensão, ela é negativa menos... isso aqui vai dar 26, né? 0,333. Tá? Amperes. Ok? Saindo do positivo. Tá? Saindo do positivo. Então, significa o quê? Que a corrente, na verdade, está entrando, tá? Com esse valor ali. Ok? Então, como é que eu calculo a potência na fonte de tensão? Se eu usei a setinha aqui com o valor saindo, então eu vou usar valor positivo. É tensão vezes a corrente. Tá? Então, é 16 vezes a corrente positiva. Tá? Só que daí o valor vai ser negativo, então vai ser 16 vezes menos 26,33. Tá? Ok? Então é 16 vezes 10 mais o 3, que dá 26, né? Ponto 3, né? Seria com infinitos 3 aí, se vocês quisessem colocar todos. Então dá 421 negativo, né? 400, potência na fonte de tensão, 421,33. Com sinal negativo. Tá? Beleza? Isso aqui dá para falar. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, eu não sabia o valor da fonte de corrente. Se a gente estivesse fazendo por malhas, provavelmente a corrente da fonte de corrente seria uma corrente de malha, né? Só que, como a gente não está fazendo por malhas, né? Nós temos que pegar as correntes dos ramos que a gente sabe, né? Que no caso é o R1 e o R3, tá? Sabendo o R1 e o R3, a gente consegue calcular a corrente da fonte de tensão, tá? Então, a gente não sabe o valor da corrente ainda, nós temos que calcular a partir da corrente dos ramos aqui, ok? Que é a corrente do resistor 13 e do resistor 1. No caso da fonte de corrente, nós sabíamos a corrente, que era 2 vezes I, que era 24, tá? Só que a gente não sabia o valor da tensão, então a gente teve que ir atrás e buscar o valor da fonte de tensão, ok? Então, sempre vai ter uma dificuldade, a gente vai saber uma variável, não vai saber a outra. Tá? E tem que tomar cuidado com as polaridades, né? Com os sentidos aqui das correntes, né? Na hora de calcular, principalmente, potência nas fontes. Nos resistores sempre vai dar positivo. Tá? Sempre vai dar positivo. Aí, o que tem que fazer ainda? Tem que somar essa potência aqui com essa aqui e com a potência dos resistores ali, para ver se fecha o cálculo. Tá? Para ver se fecha todos os valores de potência. Tranquilo. Beleza? Silêncio agora, né? Todo mundo digerindo. Estão bem, pessoal? Tudo tranquilo? Estão comigo ainda? Estão aí? Agora começa a sessão espírita. É, a sessão espírita aí. Estão comigo, pessoal? Tá todo mundo vivo? Eu tô aqui, mas minha alma não. A alma não. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo é a palavra forte, né? Nessa daí eu fiquei perdido, tem que ir atrás depois. É. Nem tenho tempo para ir atrás. Não, tem tempo. Pessoal, vocês não precisam sair da aula entendendo tudo. Tá? O que vocês não podem é esperar daqui uma semana vocês não terem entendido ainda. Tá? Tem que ficar claro, você não precisa se desesperar, assim, é que tem dois tipos, né? Tem o cara que é desesperado, que fica desesperado, que não entendeu, e tem o cara que, não entendi, então joga tudo para cima, então eu não consegui entender aqui, então eu não consigo entender e não vou fazer mais nada. Tem esse pessoal que também não é legal, tá, pessoal?
Então é normal, eu saía da aula na graduação, pessoal, eu não entendia quase nada da aula, assim, tu copia, tu tenta prestar atenção e depois tu estuda em casa. Aí eu não aprendia nada em aula. Eu sei que não é, meus colegas não eram assim, eles tentavam entender o máximo que dava na aula, mas eu não funciono assim. Então a aula... uma esperança ouvir uma coisa dessas, cara. Não, mas é verdade, pessoal. Vocês não precisam... Tem que parar isso aqui, que virou uma cachoeira infinita aqui. Não tem como entender tudo em aula. Tá? Isso é uma utopia que o pessoal da educação colocou na cabeça de vocês, que eu vou pegar e vou assistir aula, vou sair sabendo tudo. Não, isso aí pode ser válido para alguma ciência que não seja eletrônica ou ciências duras, né? Ciência tipo física, matemática, essas coisas, não dá tempo de estudar, de entender tudo em aula. Vocês vão ter que fazer exercício, é vocês que vão construir o conhecimento, porque aqui eu estou mostrando. E outra coisa, quando eu mostro o que eu fiz aqui, é de acordo com a minha cabeça, de acordo com o que eu aprendi. Agora, vocês vão ter que fazer esse exercício e botar no lugar, lá dentro da cabeça de vocês, no lugar que faça sentido para vocês. Tá? Aprender matemática, eletrônica, circuitos, é isso, né? Vocês pegar, tentar resolver e colocar nas caixinhas dentro da cabeça de vocês, que quando vocês precisarem, vocês conseguem acessar essa caixinha, né, para resolver. Então... é depois, né, com calma, com tempo, vocês têm que estudar, refazer esse exercício, né, é bom tentar refazer, não pegar um exercício, se vocês já se garantem, beleza, podem começar um exercício novo, mas o ideal é refazer esse, porque daí quando vocês travam, vocês têm onde olhar, tá, daí, por que foi feito isso? Não, foi feito isso por causa disso. Agora, se tá num exercício novo, às vezes é mais complicado, daí não sabe o que fazer, né, então... tem essas metodologias de aprendizado, e eu prefiro sempre refazer aquilo que alguém já fez, né? Por isso é bom até deixar um dia, talvez, no outro dia, porque se vocês tentar fazer hoje, vocês viram logo, daí vocês tentam lembrar, né? Tentar refazer uma coisa que vocês já fizeram, vocês tentam lembrar o que o professor fez. E o objetivo é vocês pensarem, né? Então isso aí também não é lembrar, é fazer do zero. Beleza, senhores? Tranquilo. Momento filosófico aí. Tá. Nessa semana tá feia a coisa, bem? Tá feia a coisa. Como é que vocês estão? Muita prova? Trabalho já? Como é que tá as outras? Tem uma prova do Olimpo. Prova de cálculo na quarta. Quarta já vai ter cálculo. Quarta prova agora? Nessa quarta? Aham. Mas que beleza. Então, um trabalho de sistemas digitais bem complexo também para sexta e mais um trabalho de programação na segunda. Tá feia a coisa. Show. Se Deus quiser, não vai ter uma lista de circuitos aí no meio dessas coisas e tudo. Vai. Daí, vocês falou que ia falar com o senhor para fazer um negócio envolvendo sistema e cálculo. Ei, que massa. Um crossover, né? Um crossover aí, ó. Olha aí, ó. Tá sendo paulada atrás de paulada. Massa. Não, mas assim, ó, meu objetivo, pessoal, eu dou sempre uma questão, 2 por semana para entregar, para manter vocês na ativa, né? Para vocês ir fazendo exercício e tal, não deixar. Porque o que eu poderia fazer? Que eu sempre fiz isso, pessoal. Nunca dou lista de exercício. É o primeiro semestre que eu tô dando lista para entregar. Tá? Porque o que acontece? Vocês vão deixando para o final. Eu não fui cobrado, eu não vou fazer. Então você deixa tudo para a prova. Daí vocês vão estudar quando? Uma semana, ou sei lá, 2, 3 dias antes da prova. Daí o pessoal se desespera, tá? E vão mal na prova. Então, assim, eu dou um pouquinho toda semana, vocês são forçados a estudar toda semana. Tá? Então, acho que é bom para vocês. Daí, já que vocês trabalharam, nada mais justo do que contar nota. Então, é um trabalho que vocês tiveram que fazer, então vamos avaliar, né? Então, ele tem um peso pequeno, vai ter 30% da nota, todas as listas, 30%. Imagina. Então, o peso de cada questão é pequeno. Se vocês errarem, não tem tanto problema. Dá para recuperar. E como vocês vão tendo esse feedback, vocês vão melhorando, né? Eu vou mostrando que tem errado, não fica tudo para a prova, né? Então... eu tô achando ótimo essa forma de ensino aí. Tá legal. Pior que é bom mesmo, que tipo, em cálculo ali o cara não é tão exigido assim e não vai tanto, né? Eu faço, mas não vou tanto assim que nem em circuitos, né? Essa lista eu não fiz, por exemplo. Pois é. Não cobrou? Eu não... Aí que tá. Eu sei, eu também já fui aluno, o cara só funciona quando é cobrado.
E por que os professores da maioria não fazem isso, pessoal? Porque dá muito trabalho. A gente passa só corrigindo lista e prova, isso é um saco, mas não adianta, vocês aprendem melhor assim, então tem que ter. Tem alunos que não gostam, e outra coisa, todo método de ensino, pessoal, ele não é 100% eficaz para todo mundo. Tem gente aqui que está fazendo que não precisaria das listas, e deve estar odiando isso, e é normal, então não é 100% para todo mundo, mas eu acho que é o mais eficiente esse ainda, é sendo cobrado toda semana um pouquinho. Né? E ontem eu comecei a fazer aquela questão para entregar, daí eu vi uma mais acho que era a 6, eu acho, que eu achei interessante, sim, comecei a fazer, fui dormir, era quase 2 horas, cara. Sim, o homem mandou o WhatsApp 1h30 da manhã. Mas tá louco. Não, mas é legal. Depois o cara pega a linha assim, é legal. É massa, é massa.